Olá, queridos alunos, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo, o primeiro de português da semana. Então vamos lá, pega o teu livro, abre na página 118 e eis que nós vamos agora começar a estudar artigo de opinião. Mas o que vem a ser um artigo de opinião, É um texto, meus amores, é um gênero textual. O gênero textual é artigo de opinião. Ele é um texto jornalístico assinado, ou seja, se eu, for fazer um texto sobre isso, ele é um texto jornalístico e eu preciso assinar, porque naquele texto ali, meus amores, eu preciso dar a minha opinião, eu preciso justificar o porquê que eu penso daquela maneira e ter um posicionamento, ou seja, vamos dizer que tem uma questão. Pronto, vamos dar o exemplo da vacinação, né, no Brasil contra a Covid. Aí, se eu for escrever um texto sobre essa vacinação, eu preciso tomar um lado, ou eu vou dizer que a vacinação está correta e vou justificar o porquê, ou eu vou dizer que ela não está correta e também vou justificar o porquê. Não adianta, não existe porquê não ou porquê sim. Quando falar porquê isso, eu tenho que ter uma resposta plausível, com justificativas que dê fundamentação à minha justificativa, à minha opinião, não é verdade? Pois o artigo de opinião é exatamente isso, é um texto jornalístico que proporciona isso ao autor. Tá? Pronto. Então, o que a gente vai? Ler e interpretar artigo de opinião, produzir parágrafo opinativo, ou seja, opinativo é aquele que tem a opinião do autor, no caso, se é produzir, será a sua opinião. Conhecer outros modos de argumentar, estudar palavras de ligação, estudar verbos com marcador de tempo e suas variações em tempo e pessoa, estudar a formação de palavras, prefixos e sufixos e participar de debate nas atividades orais. Então, isso aqui é tudo que vê durante a unidade 4, essa unidade aqui, que está dizendo no livro que é a 4. Então, toda essa unidade desse livro, a gente vai ver tudo isso. Não significa que a gente vai ver já agora nesta aula, não é verdade? Aqui, né, a gente vê aqui, uma cena onde tem, as duas crianças e um adulto que entende-se que é o pai com os dois filhos, ela está com a pipoca, né? Se aqui está o nome cinema, então eles vão assistir ao cinema. Aqui é a recepcionista e ele está comprando a entrada, né? Aqui, então nós vamos para a página 120, onde tem exatamente o texto o artigo de opinião. Aqui diz que no dia a dia conversamos e trocamos ideias com muita gente. Além disso, há pessoas que também expressam suas opiniões sobre diferentes assuntos, escrevendo textos em jornais, revistas ou na internet. Vamos ler a seguir um artigo de opinião que foi publicado em um suplemento infantil de jornal. Você já foi chamado de pré-adolescente? Conhece essa expressão? Então vamos lá. Leitura, artigo de opinião. Pré-adolescente é criança? Aproveite o finalzinho da infância, pois ela não volta nunca mais. Quem escreveu foi Roseli Saião. Tá aqui, tá? O texto dela tá aqui. Tá a assinatura dela, né? O nome dela aqui, Roseli Saião. E aí tá o texto. Então vamos ler. Você já foi chamado de pré-adolescente? Pensa que é um deles? Eu acho a coisa mais estranha essa história de chamar criança de pré-adolescente. Eu sei que algumas gostam disso porque se sentem mais velhas e importantes. Quer saber de uma coisa? Ser criança é muito, muito importante. Vamos pensar na expressão pré-adolescente. Pré sempre quer dizer antes de alguma coisa. Por exemplo, pré-Páscoa, antes da Páscoa, pré-provas, antes das provas, e etc. Pensando nisso, pré-adolescente significa que a pessoa não é mais criança, mas também não é adolescente. Mas ela é o quê? Nada. Dessa maneira, dá para perceber como essa expressão é esquisita. Afinal, todo mundo é alguma coisa. Agora e vai ser outra depois. Isso é natural. Já pensou se chamarmos os adultos de pré-velhos?
esses não vão gostar nem um pouco, não é verdade? Mas eles nem pensam nisso quando chamam as crianças de 11 ou 12 anos de pré-adolescentes, pois saiba que elas são crianças, estão no final da infância, mas ainda continuam crianças. Vou contar uma coisa. Quem usa essa expressão tem pressa de que a infância acabe logo. Não precisa ter essa pressa. Ser criança já dura bem pouco tempo, só 12 anos, só. Depois disso, não dá mais para voltar atrás. Você deve conhecer adolescentes e até adultos que se comportam como crianças. Fica um pouco ridículo, não fica? Então, aproveite bem, mas fique bem, mas muito bem mesmo, esse finalzinho da sua infância. Por mais que tenha vontade de vez em quando de ser mais velho do que é, resista. Mais 1 ou 2 anos e você chega lá. E quando chegar, vai precisar saber que, aí sim, acabou a infância e para sempre. Por enquanto, use seu tempo livre e brinque. Brinque muito ou fique sem fazer nada. E quando um adulto disser que você é um pré-adolescente, faça cara feia e afirme: sou criança e gosto de ser assim. Então tá aqui Roseli Saião, pré-adolescente criança, Folha de São Paulo, tá? Ela é Roseli Saião, aqui tem umas informações sobre a autora, não vou ler agora porque não vem ao caso, né? Então vamos lá. Interpretação do texto. Compreensão do texto, atividade oral e escrita. 1. O artigo lido foi publicado em um jornal no suplemento infantil chamado Folhinha. Há informações importantes para que o leitor, quando se lê algo em um jornal. Para o leitor, quando se lê algo em um jornal. Observe a reprodução de uma parte do suplemento e responda às perguntas sobre o artigo que você leu. Aqui está uma parte, que é exatamente essa parte aqui de cima, né? Aí, quem é o autor? Você vai escrever. Quando foi publicado, olhe na publicação e veja. Qual é o título do texto? Circúlio. Então, você vai lá no texto e vai circular, né, o título. Na página 122, continua as atividades. Esse artigo de opinião está em uma seção de jornal chamada Quebra-Cabeça. Em sua opinião, por que essa seção tem esse nome? Então, a sua opinião, o que você acha? Por que essa seção tem esse nome? 3. Você já foi chamado de pré-adolescente? Você se considera um? Converse com os colegas sobre isso. Na verdade, não dá para conversar, você escreve aqui, ó, certo? Copie do primeiro parágrafo uma frase que mostra a opinião da autora sobre o assunto. Então, você vem aqui na página 120, o primeiro parágrafo está aqui e você vai procurar uma frase dentro deste primeiro parágrafo, onde está aqui o primeiro parágrafo, né? Opa, até aqui não, até aqui. Vamos lá. O primeiro parágrafo é até aqui. Ó. Então, você vai procurar aí uma frase que é a opinião da autora. Voltando aqui, 5. Leia as expressões pré-provas, pré-jogo, pré-férias. Escreva a explicação que a autora dá para o termo pré. Lá no texto, ela dá uma explicação para esse termo pré. 6. Como a autora explica a expressão pré-adolescente? Como foi que ela explicou? Volte lá no texto e escreva aqui. 7. De acordo com o texto, qual é a idade em que geralmente as crianças são chamadas de pré-adolescentes? Então, você vai colocar aqui. 8. Releia esse trecho. Já pensou se chamarmos os adultos de pré-velhos? Eles não vão gostar nem um pouco, não é verdade? Então, explique qual é a provável razão para que os adultos não gostem de ser chamados de pré-velhos. Então, você vai escrever aqui essa provável razão. Por que você acha que eles não gostariam de ser chamados de pré-velhos? E na página 123 tem aqui, atividade 9. Quando queremos defender uma opinião, uma ideia, uma opinião, temos de usar argumentos. Leia esta definição. Argumento é uma ideia, um fato ou um raciocínio que empregamos para convencer alguém a mudar de opinião ou considerar uma opinião diferente daquela que tem. Pode ser oral ou escrita. Então, marque um X nas frases que expressam os argumentos usados pela autora para defender suas opiniões no artigo. Pré-adolescente e criança. Então, pré-adolescente é uma expressão que não define o que a pessoa é. Com 11 ou 12 anos, as crianças podem estar no final da infância, mas ainda são crianças.
Deve-se aproveitar a infância porque dura muito pouco tempo. Pré-adolescente é um adolescente que se sente mais jovem. Então, o que acontece? Você vai marcar um X nesses quadrinhos aqui, onde indica a opinião da autora lá no artigo de opinião, no texto que a gente leu. 10. Releia o trecho. Por mais que tenha vontade de vez em quando de ser mais velho do que é, resista. Mais 1 ou 2 anos e você chega lá. E, quando chegar, vai precisar saber que, aí sim, acabou a infância e para sempre. Nesse trecho, a autora dá um conselho. Explique qual é ele. Então, você vai explicar aqui qual é o conselho que a autora dá nesse trecho. E 11, você lê o artigo de opinião. Ele tem esse nome porque expressa opiniões do autor sobre um assunto. Assinale a frase que expressa a principal opinião definida pela autora. Use seu tempo livre e brinque muito. Ser criança já dura bem pouco tempo. Ser criança é muito importante. Então, desse aqui, só uma é correta. Esse tem mais de uma. E esse só tem uma. E você vai marcar esta frase. E aí, meus amores, por hoje é só. Nós ficamos por aqui. Assista o vídeo quantas vezes for preciso. Volte ao texto, leia as questões, leia os enunciados, leia cada questão, cada opção, com atenção, com carinho, com amor. Devemos fazer tudo com muito amor, que as coisas começam a acontecer, começam a dar certo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês são muito, muito importantes. Para mim, sim, mas principalmente para a família de vocês e para Deus, tá bom? Deus abençoe a cada um. Beijo no coração.